novamente com o Dr. Mário Bussi, que é membro da Defende e advogado. E ele é especialista na área de concessões públicas. Nós já conversamos a respeito do contrato a concessão com a Águas de Limeira e o contrato agora de prorrogação que ela está solicitando. Na verdade, na primeira vez, o contrato, a prorrogação foi solicitada pela concessionária. E desta feita, quem está solicitando para a Câmara de Vereadores é o prefeito. Então, o que mudou do primeira solicitação para essa solicitação, Dr. Mário? Não muda nada para a sociedade. Absolutamente nada. Continua os 14 anos, a prorrogação, e o mérito é que é para a sua relação de equilíbrio econômico-financeiro. O que muda, a meu ver, é que ele, no primeiro momento, jogou a Câmara na berlinda, quando falou que foi a concessionária que teria visto o problema. E ele simplesmente, o executivo, mandou o projeto, Câmara, você que verifique isso aí. E agora ele mudou, ele assume que na realidade levou a concedente a rever junto à concessionária. Ora, o que muda isso? Quer dizer, mudou muito pouca coisa, mas alivia a Câmara. Porque subentende lá, pelo olhar da Câmara, que na realidade o executivo já analisou, já teria analisado esses documentos para concordar com essa prorrogação, que é um absurdo. Mas o que eu acho que foi só um braço de ferro, mas para a sociedade não muda, porque continua a mesma coisa, 14 anos em cima do nada, ou seja, em cima do equilíbrio econômico-financeiro que ela já tem. Mário, nos responda, por que a concessionária deseja os 14 anos? Por que ela está louca para que haja essa prorrogação? Se ela não precisa, não necessita, por que ela está pedindo assim? Ô João, ao menos para mim está muito simples, muito claro o que ela está querendo. Ela está querendo uma garantia porque tem alguns eventos para ocorrer. Mas antes de você entrar nesse evento, não tem justificativa a prorrogação de contrato, porque na realidade, como eu disse para você, ela seria indenizada ao final e ao cabo do contrato. Então realmente é só sua pergunta, se não é isso, o que é? Veja, a empresa é uma empresa da Odebrecht, um grupo forte, e eles projetam não para... Quando eles fazem um orçamento, um plano para os seus acionistas, eles fazem a longo prazo. Não fazem como empresas pequenas que vai para hoje, para amanhã, para o ano. Eles fazem para 15, 30 anos. E ocorre o seguinte, ela tem dois passivos hoje interessantes, que não são ainda realizáveis, mas é preocupante. São duas ações que a Defende tem contra elas. E são ações de milhões de reais. E que ela, queira ou não queira, goste ou não gaste, tem que ficar mirando, porque se perder, ela vai ter que pagar. E isso não pode terminar o contrato sem que isso seja terminado. Então veja, nós temos primeiro que você lembra daquela ação dos 10% da multa moratória de atraso por pagamento. Em 2000, foi no ano 2000. Foi em 2000 que entramos, já estamos com praticamente... Não, foi em 2002. Estamos praticamente com 6 mil. Só essa ação, hoje, representa em torno, que ela tem que devolver em torno de 12 milhões e 800. Mais ainda, eu não fiz como data de hoje, eu fiz como 2 anos mais para frente que vai demorar essa ação. Se ela vier a perder, irá pagar mais ou menos 12 milhões e 800 devolver para a sociedade. E como é que foi feito esse cálculo? Esse cálculo é muito simples, porque na Sabesp também deu isso. E essa ação é uma ação que tem fatalmente 99% de chance, porque já tem jurisprudências anteriores e que demonstram que isso é ponto pacífico. Normalmente a inadimplência das águas é em torno de 20%, principalmente da Sabesp. O que a Águas de Limeira não vai ser muito diferente disso. E subentendendo um faturamento hoje de 80 milhões ao ano que eles têm praticamente, 20% são 16 milhões. 16 milhões, 10% disso é 1 milhão e 600. Multiplicando isso por 8 anos, nós vamos ter mais ou menos
12 milhões e 800 mil que ela tem que reverter. Isso ela tem que pôr no passivo dela, senão como ela vai explicar para os acionistas? Mas essa é uma ação pequena em relação a uma outra que nós temos, que se você lembra muito bem, e que você ainda que nos alertou sobre em 2003, sobre a mudança da estrutura tarifária, onde houve um aumento global da receita de 14,1%, que não podia ter. Não podia ter porque ela veio como revisão, e que foi muito discutido na época, e que a estrutura tarifária não podia ser mecanismo para aumento de tarifa, simplesmente só para recompor categorias sociais, mas não como aumento. Tarifa se aumenta pela tarifa, e ponto. E eles fizeram 14,1% e que o contrato veda. O contrato é claro dizendo o seguinte: você pode mexer na estrutura tarifária, entretanto, não pode haver alteração do faturamento, nem para mais e nem para menos. E no caso houve 14,1%. Então, nós perdemos essa ação aqui em Limeira, até o juiz da quarta vara nos formou para a sociedade votar melhor, né? Nós estamos tentando aprender a votar melhor, mas está difícil. Mas o fato é o seguinte: está no tribunal para ser julgada essa ação. E essa ação, ela tem grande probabilidade de ser revertida lá porque fere o contrato, isso é ponto pacífico. Mas o que quer dizer isso na prática? Quer dizer que na prática, hoje, quando eu digo hoje, ela teria que devolver, com 8 anos de ação, que hoje está com 6 anos mais 2, 8, 90 milhões e 240 mil reais para a população. Isso não é brincadeira, estou falando em termos de processo, número que pode ser visto. Está aí o processo. Então, se você somar 90 milhões com 12 milhões, nós temos mais ou menos 103 milhões. Que é exatamente o valor que eles estão reivindicando. Não tem outra saída. Porque querer aumentar a prorrogação do contrato por um aumento de receita, gente, crescimento, em todo lugar nós vemos como dádiva de Deus. Um armazém, um bar, um posto de gasolina, todos almejam crescimento. A única que não está almejando crescimento é a concessionária. É claro que ela vai ter que ter investimentos, mas também é claro que ela vai receber por isso. E vai ter ainda uns 15 anos para receber, e como eu já disse, se ao final e ao cabo não acontecer, ela vai ter indenização. Só que se ela não colocar isso no passivo dela, se ela vier a perder esta ação, o município não vai poder pagar, porque são de ato ilícito. Isso é ação de ato ilícito. Portanto, ela não vai devolver. Agora, como é que ela vai explicar para os acionistas dela que ela, ao final, perdeu 103 milhões e não teve como reaver? Quem perdeu foi os seus acionistas. Então ela está fazendo isso. Só que, lamentavelmente, a sociedade, se o prefeito der agora esse aumento e viermos a perder, a sociedade pagou 2 vezes. Pagou os 103 por conta desse e pagou os 103 por conta dos processos. Já se a sociedade ganhar ação, ainda assim a Água de Limeira já pegou dinheiro também de volta. Antecipadamente. Antecipadamente. Quer dizer, eu só sinto que a Água de Limeira está jogando a regra do jogo. Bom, finalizando então, a conclusão que o Dr. Mário chegou e que nós também chegamos é que a bola está com os vereadores e que eles precisam solicitar toda a documentação necessária para analisar com o pessoal técnico se isto realmente se devem votar favoravelmente ou não ao projeto de prorrogação.